Eu vou ser curto, grosso e objetivo. Se a sua vida piorar, se você perder seu emprego, se as coisas ficarem muito mais caras do que já estão nesse momento no mercado, a culpa é dessa coisinha linda aí que você está vendo, ó, Joe Biden. Esse vídeo não tem caráter ideológico, político, nada disso. O que eu vou apresentar para você são fatos. E você deve estar se perguntando, olha, o que Joe Biden tem a ver com a minha vida? As decisões dele é lá nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quebrar, é problema deles lá. Nada me afeta aqui porque eu estou no Brasil. Bom, quem pensa assim demonstra que não tem o mínimo de conhecimento sobre economia. E é compreensível, afinal de contas, nós não tivemos essa matéria na escola como base, né? Querem que nós sejamos completamente ignorantes no sentido de política, economia, não querem que a gente entenda como a sociedade de fato funciona. Eu vou falar sobre esse assunto com vocês e eu quero que você preste muita atenção. Falando nisso, pessoal, anteriormente eu fiz um vídeo aqui, não é esse, é esse aqui. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre moradia, tá? Anteriormente, foi meu penúltimo vídeo. Você vai perder a sua casa. Muitas pessoas estão ficando sem teto para morar, tá? E a culpa disso são várias questões e peculiaridades econômicas. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, caso você não tenha assistido, tá? E o meu último vídeo postado aqui no canal foi esse aí, ok? Não é fake news, não é clickbait. Eu mostro um estudo científico que aborda a preocupação de alguns especialistas sobre como a Terra está passando por mudanças aceleradas demais. E isso é necessário ser averiguado e também requer a sua atenção. Ah, o nome desse canal deveria ser o alarmista, o conspiracionista. Olha, você não é obrigado a me assistir, você não é obrigado a estar aqui. Se você está aqui é porque a notícia te atraiu de alguma forma. E quem me conhece sabe que eu trabalho com fatos. Eu trabalho com aquilo que está sendo noticiado no cenário internacional. E eu trago notícia para vocês. Se a notícia não é boa, eu não posso fazer nada. Se você quiser apenas distrair sua mente, tem vários canais aí para você apenas se entreter. Aqui eu quero levar você a pensar para a gente discutir coisas sérias, tá bom? Então se você não tem maturidade para isso, nos dê licença, porque os adultos precisam conversar. Vamos lá. Graças à equipe de Biden, a América poderá em breve estar à beira de um desastre econômico. E se os Estados Unidos quebra, a América inteira quebra. Para você que não tem nenhum mínimo de conhecimento geográfico, o Brasil também fica na América, ok? Mas não é só as Américas, não é somente os Estados Unidos que vão quebrar. Vão ser vários países do mundo. Existem boas razões para acreditar que as coisas podem ficar muito, muito, muito piores agora em 2022. Ninguém sabe ao certo como estará a economia americana daqui a um ano, mas as evidências existem e elas apontam todas para uma única direção: desastre total. Durante o lançamento generalizado da campanha de imunização da Covid-19, inúmeros analistas econômicos previram que o restante de 2021 seria marcado por um rápido crescimento econômico. A teoria mais popular era que, com a reabertura da economia, a demanda econômica reprimida levaria a um aumento da atividade, impulsionando a expansão em um ritmo recorde, que todo mundo já ia poder sair para a rua, ia comprar, e enfim, a economia ia dar uma aquecida legal. No entanto, meus amigos, apesar dos níveis extremamente baixos de mortes relacionadas à Covid-19 devido à vacinação, novos dados do governo federal americano, estadunidense melhor dizendo, sugerem que a economia cresceu a um ritmo muito mais lento do que o esperado no segundo semestre de 2021. Muitos analistas previam um crescimento de 8,5%, mas um relatório do Departamento de Comércio estimou que o Produto Interno Bruto melhorou apenas 6,5%, uma diferença de 26%. Quem entende um pouquinho só de economia sabe que isso é uma diferença catastrófica.
O Departamento de Comércio também revisou ligeiramente para baixo suas estimativas para o crescimento do PIB no primeiro trimestre, de 6,4% para 6,3%. Se você não tem o mínimo de noção de economia, não entende o que é PIB e tal, dá uma pesquisada no Google aí para eu adiantar o vídeo para não precisar parar para explicar isso aqui, ok? De acordo com Paul Ashworth, o economista-chefe dos Estados Unidos, da Capital Economics, o desempenho completamente decepcionante da economia é um forte sinal de que o estímulo do governo proporcionou surpreendentemente pouco retorno para os seus investimentos. O crescimento relativamente lento da economia é um indicador claro de que a estratégia econômica do governo Biden de aumentar o emprego por meio de programas de bem-estar e estímulo do governo não está funcionando como esperado, o que deve preocupar os legisladores, considerando que os planos do governo Biden para melhorar o crescimento econômico no futuro também confiem neste mesmo pensamento imperfeito. Ora, o que faz a economia girar não é a intervenção exagerada do Estado, não é a implementação de mais impostos, é a iniciativa privada. São pessoas com emprego, renda, são pessoas comprando, vendendo, fazendo a economia girar. Se o Estado ele interfere demais, desculpa a expressão, dá merda, meus amigos. Por mais preocupantes que sejam os números do PIB do segundo semestre nos Estados Unidos, no entanto, há boas razões para acreditar que as coisas podem ficar muito piores agora em 2022. Talvez o sinal mais importante seja que a inflação continuou a aumentar os preços ao consumidor. E se nos Estados Unidos, que o preço das coisas é muito mais acessível que o salário do americano, isso vai influenciar aqui, e você que já está passando muita dificuldade aí no final do mês para fazer sua compra, se prepare, meu amigo, que o fumo vai entrar também no seu traseiro. O crescimento anual das despesas básicas de consumo pessoal é agora de 3,4%. O aumento mais significativo desde 1992. Além disso, o Departamento de Trabalho informa que o índice de preços ao consumidor aumentou 5,4% em junho, em comparação com um ano atrás, a maior taxa em 12 meses desde agosto de 2008. E lembre-se, se as coisas aumentam nos Estados Unidos, vai aumentar aqui. Se o dólar sobe demais o preço, vai prejudicar aqui. Se o dólar abaixar demais o seu valor de mercado, vai influenciar aqui. Vale lembrar que agosto de 2008 foi apenas um mês antes do início de uma queda maciça do mercado de ações do ano de 2008. A inflação está causando o aumento de preços diários, tornando substancialmente mais caro para as famílias colocar gasolina em seus carros, alimentos em sua mesa. E, no processo, está ajudando a evitar o crescimento econômico, a alcançar níveis que muitos pensavam ser inevitáveis até o ano passado. Durante meses, os americanos foram informados de que altos níveis de inflação são transitórios e provavelmente diminuiriam no final de 2021 e 2022. Ou seja, a conversa não é passageira, não vai dar em nada, fique tranquilo que eu cuido de você. Aí Biden com essa cara, né, com esse sorriso de Silvio Santos, é o Silvio Santos enlatado nos Estados Unidos. You have money, you have money. Aí, you have money aí. Mas muitas instituições agora estão alertando os consumidores que a inflação pode durar muito mais tempo do que o esperado, o que pode exigir os bancos do mundo inteiro a agir. Por exemplo, o Bank of America previu em junho que a inflação nos Estados Unidos provavelmente seria transitória e pode durar até uns 4 anos. Transitória ao contrário, e eu digo aqui no sentido irônico. Imagine uma inflação nos Estados Unidos durar 4 anos, meus amigos. O Fundo Monetário Internacional recentemente admitiu em um relatório que há risco de que as pressões transitórias se tornem mais persistentes e os bancos centrais possam precisar tomar medidas preventivas.
Que medidas são essas? Vão terminar de quebrar a economia norte-americana. Essa ação preventiva quase certamente envolveria o aumento das taxas de juro, tá? E o endurecimento de outras políticas monetárias que inundariam o mercado com dinheiro barato por muitos anos, ou seja, o dólar vai quebrar. Alterar a política monetária pode ajudar a reduzir a inflação. Poderia muito bem ser uma medida responsável para sustentar o dólar e o sistema financeiro nos Estados Unidos, mas é quase certamente, né, que reduziria drasticamente o crescimento econômico, porque os empréstimos ficariam muito mais caros, mais difíceis de garantir, sem falar também que muitas famílias iriam ser prejudicadas. Se as taxas de juros aumentassem, o mercado imobiliário poderia ter, sim, um dos seus setores mais importantes atingidos. E se o passado é um bom indicador do futuro, um crash no mercado imobiliário pode arrastar o resto da economia para a sarjeta, para o fundo do poço, para a lama. Para evitar uma potencial catástrofe econômica, o governo Joe Biden, o Silvio Santos of America e o Congresso deveriam cortar gastos desnecessários do governo, uma medida que ajudaria a desacelerar a inflação, além de eliminar os programas ali que estão, de certa forma, que deveriam incentivar as pessoas, né, a reaquecer a economia, mas está provocando exatamente o contrário. Como, por exemplo, Biden tem que parar de encher todo mundo de imposto como ele está fazendo agora. Em maio, as empresas relataram que havia 9 milhões de vagas de emprego nos Estados Unidos, um nível recorde. Infelizmente, o governo Biden e muitos no Congresso estão pressionando para fazer exatamente o oposto. Eles querem dar continuidade a alguns programas que desencorajam o trabalho. Em vez de reduzir gastos, Biden e os membros irresponsáveis do Congresso americano estão chamando por novos programas governamentais massivos e mais caros. Além de um plano de infraestrutura de $1 trilhão, Biden e os democratas do Congresso também estão propondo um pacote de educação, um pacote de clima, um pacote de bem-estar de 2,5 trilhões, que iria, entre outras coisas, subsidiar creches, continuar a expansão do crédito tributário infantil, expandir benefícios do Medicare, etc. O vídeo já está longo, mas enfim, tem muita coisa para falar aqui. Tem também o Fundo Universal e oferecem grandes investimentos em fontes de energia, chamadas verdes, enfim. Aumentar drasticamente os gastos do governo, resumindo, em um momento em que a inflação já é um problema muito sério, o governo Joe Biden, o Silvio Santos of America e o Congresso colocariam o Federal Reserve, acho que é assim que pronuncia, Federal Reserve ou Reserva Federal, na posição mais difícil de ter que escolher entre deixar a inflação correr solta ou impor aumentos nas taxas de juros que potencialmente matariam os empregos. De qualquer forma, as famílias estadunidenses perderiam e perderiam muito. E essa água, meus amigos, vai bater na bunda dos brasileiros. A única esperança de evitar um desastre econômico é implementar políticas que encorajem, em vez de desencorajar as pessoas saudáveis, que já estão vacinadas, que tomam todos os cuidados a voltarem ao trabalho. Ao mesmo tempo que reduzem os programas de gastos do governo que causam inflação. Infelizmente, não parece que o governo Biden esteja interessado em seguir esse caminho. Parece que Biden quer de propósito quebrar a economia americana. Por que será? Quem assistiu aqui uma playlist chamada Pra Maratonar Entender Tudo já compreendeu que há tempos eu venho falando sobre isso. Para se implementar um novo sistema econômico é preciso quebrar o atual. E parece que Biden está fazendo tudo o contrário. O problema não é voltar à economia, parece que ele está fazendo de tudo para quebrar a economia. Por quê? Ora, se a economia... Vamos agora para a teoria da conspiração, que nem parece tão teoria da conspiração agora. Se existe um novo sistema econômico mundial que precisa ser implantado, qual é o sistema econômico predominante nesse momento? Qual é a moeda que manda? Qual é o império econômico nesse momento no mundo? Os Estados Unidos.
Para implementar uma nova economia, você tem que quebrar aquela que está mandando no jogo. Para implementar uma nova moeda, você tem que quebrar a moeda que está mandando no jogo. Enfim, o vídeo já está longo, eu acho que vocês entenderam. Tá? Sinto muito ter tomado muito tempo de vocês, perdão aí por ter ficado exaltado, mas enfim, quando eu vejo as coisas e compreendo a gravidade da situação, eu fico assim. Enfim, meus amigos, eu aconselho que vocês assistam o meu último vídeo, foi esse aí, eu vou deixar o link na descrição. O vídeo anterior falando sobre moradia também vai estar aí na descrição, tá? No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus, sayonara, shalom, tchau, tchau.